Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, a leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Gálatas traz a história do primeiro concílio da Igreja, chamado de Concílio de Jerusalém, no qual se definiu aquilo que o apóstolo Paulo relatou nesta leitura: a evangelização dos pagãos nas suas mãos como sua missão principal. Por isso Paulo é chamado o apóstolo das nações, o apóstolo dos gentios, e a Pedro e aos demais apóstolos de nosso Senhor ficaria o encargo de evangelizarem os judeus, os primeiros destinados à mensagem da salvação. No contexto deste concílio, a Igreja discerniu o primeiro Papa, São Pedro, junto com Paulo. A Igreja discerniu que o Evangelho devia ser pregado a todos, que não era uma exclusividade do povo judeu, mas a salvação de Jesus Cristo deveria chegar, como nós cantamos no Salmo, até os confins da terra. Algo um tanto quanto difícil de ser aceito pelos cristãos de origem judaica, mas que por um comum acordo, e a palavra de Paulo diz, ao darem as mãos, os apóstolos, ao darem as mãos a São Paulo, definiu-se então esta evangelização também dos pagãos, também dos gentios, por meio do apóstolo Paulo. Mas a leitura que nós ouvimos mostra, infelizmente, uma fraqueza daquele que foi o primeiro Papa, São Pedro, e que pode ser também a nossa, cristãos batizados, alcançados pela salvação de Jesus. O medo de Pedro, o seu respeito humano, a sua insegurança, o seu temor de desagradar, lhe fez cair nesse pecado da dissimulação. Veementemente condenado por São Paulo nesta leitura. O respeito humano, o medo, a insegurança de São Pedro fez com que ele, diante dos seus irmãos judeus, voltasse atrás naquela decisão conciliar. E Paulo o censura duramente. Paulo, digamos, coloca Pedro no seu lugar, abrindo os seus olhos para a dissimulação e o desvio de caráter que ele viveu naquele momento. Também nós, cristãos, católicos, batizados, que pela graça do batismo demos as nossas mãos à Igreja e a tudo aquilo que a palavra de Deus e a doutrina diz da nossa fé,
corremos o risco, no mundo de hoje, no contexto de hoje, de cairmos na dissimulação e no respeito humano. Também nós corremos o risco de vivermos o medo e o receio de assumirmos a nossa fé até as suas últimas consequências. A covardia de Pedro, o temor de Pedro, a insegurança do seu coração diante do que pensariam dele, diante dos juízos que poderiam fazer a respeito dele, o fez neste momento voltar atrás. Mas esta insegurança pode ser também a nossa. Nós que um dia nos decidimos por Jesus, nós que um dia nos decidimos pelo seu Evangelho, nós que um dia nos decidimos pela Igreja Católica, também nós corremos o risco da dissimulação e da covardia quando a nossa boa fama ou quando a nossa imagem é colocada em risco. A palavra de hoje, a palavra desta liturgia, e a palavra dura que São Paulo dirige a Pedro, dirige-se também a nós, cristãos, que corremos esse risco quando somos condicionados ou coagidos a negar a nossa fé, a abandonar a nossa fé, quando as consequências dela podem nos fazer sofrer. A censura de Paulo é plausível também a nós, que nos deixamos por vezes levar pela omissão, pela vergonha e pelo temor de assumir o Evangelho até as suas últimas consequências. Ainda que custe a nossa vida, ainda que custe perder os agrados dos homens, ainda que custe perder o poder, a fama, até o dinheiro, ou até mesmo a saúde, aqueles que são leais ao batismo, aqueles que são leais à palavra de Deus, irão até o fim, aconteça o que acontecer. A dissimulação de Pedro, nesta leitura, que é um risco que todos nós corremos, pode se resolver a partir do que Jesus disse no Evangelho, a comunhão com o Pai. O Evangelho mostra Jesus em oração e o que sustentou nosso Senhor Jesus Cristo diante dos infortúnios que viveu, diante dos juízos que foram feitos a respeito dele, e o que garantiu a Jesus um coração livre do respeito humano, livre da hipocrisia, livre dos temores, foi a sua comunhão com o Pai. Jesus sabia quem Ele era na mente e no coração do Pai, por isso foi um homem livre. Jesus sabia de todo o seu coração e com toda a certeza da sua alma, da sua mente, da sua humanidade, quem Ele era no coração do Pai, Filho amado. A identidade de Jesus o salvou da hipocrisia e dos desmandos que ele viveu. Por isso foi um homem tão livre. Nosso Senhor, ao nos chamar ao seu seguimento, ao fazer de nós homens e mulheres alvos do seu Evangelho, da sua salvação, deseja nos colocar dentro desta mesma identidade, o coração do Pai. Se nós assumimos o que o batismo nos deu, a grandeza da filiação divina, a dignidade, a nobreza, a alta conjuntura de cristãos que nós somos em Jesus Cristo, dentro do coração do Pai, os desmandos deste mundo, os juízos,
os temores jamais farão de nós homens e mulheres dissimulados e covardes. Quem vive o seu batismo com fidelidade, com perseverança, quem se sente e ao mesmo tempo assume que é filho de Deus, não trairá o Evangelho e não trairá o seu batismo. Para sermos cristãos corajosos e destemidos, para sermos homens e mulheres de Deus no mundo que clama pelo nosso testemunho, é preciso entrarmos no coração deste Pai das misericórdias. Quanto mais filhos nós formos, tanto menos covardes e dissimulados. Quanto mais filhos de Deus, tanto menos medrosos dos juízos dos homens. A santa que nós celebramos hoje, Santa Faustina, depositária da mensagem da misericórdia, morreu muito jovem, aos 33 anos. Mas, tão jovem, sofreu as consequências daquela mensagem da qual foi depositária. E se Faustina tivesse voltado atrás, se Faustina tivesse medo dos juízos das pessoas, daqueles que não acreditaram nela, inclusive foi tida por louca, por desequilibrada, foi perseguida dentro da própria congregação. Se Faustina se prendesse nos juízos humanos e caísse no mal da dissimulação, do respeito humano, do temor, talvez eu e você não estaríamos aqui. Este santuário foi construído também a partir do testemunho corajoso desta mulher tão jovem, que na mais tenra idade teve a coragem de assumir o que nosso Senhor lhe pediu, de dar as mãos a Ele e de não voltar atrás na mensagem da misericórdia. Também nós, missionários, cristãos, pais de família, padres, somos depositários da mensagem da misericórdia, porque somos batizados. O batismo nos fez dar as mãos a Jesus Cristo e a sua igreja, para que possamos, como os santos, com fidelidade e com perseverança, não voltar atrás naquilo que nós decidimos quando escolhemos seguir a Cristo. Nós não podemos escolher o que seguimos. Ou seguimos o Senhor inteiramente, ou não podemos segui-lo pela metade. A mensagem da misericórdia, a mensagem da bondade de Deus, a mensagem que nós trazemos como cristãos, seja defendida por nós, ainda que nos roubem a vida, ainda que percamos tudo, mas que sejamos leais, livres do respeito humano e da dissimulação.